Essa é a nossa aula do dia 17/10 e hoje, nesse momento, a gente vai falar sobre os fluidos em movimento. Bom, há algumas restrições para o estudo desses fluidos, são chamados fluidos ideais, onde algumas coisas que devem ser levadas em consideração. A primeira delas, que o escoamento ele tem que ser laminar, ou seja, a velocidade desse fluido ele tem que ser constante em um ponto qualquer. Então a velocidade ela não pode variar. Outro detalhe é que esse fluido ele tem que ser incompressível, ou seja, em um ponto qualquer, ou o fluido qualquer, ele não pode variar a sua massa específica, ou seja, você tem que ter a massa específica igual a uma constante. Então ela não pode variar. Aqui a gente não vai estudar fluidos que tenham uma força de atrito, vamos dizer assim, né? Ou seja, ele não pode ser viscoso, ele não pode ter uma força de arrasto ou uma viscosidade muito grande. Outro detalhe é que ele não pode ser, ou seja, ele tem que ser rotacional, ele não pode girar em torno do seu próprio eixo. Bom, a nossa primeira equação é chamada equação da continuidade. Vamos supor que aqui seja uma mangueira, né? E o fluido entre, então aqui é a quantidade de fluido que entra pelo lado esquerdo, e aqui esse mesmo volume ele tem que sair pelo lado direito, ou seja, entrou do lado de cá, ele tem que sair do lado de cá. Aqui nós temos uma área de seção transversal A1 e aqui uma área A2. A velocidade com que ele entra desse lado a gente chama de V1 e aquele sai V2. Essa distância percorrida, que vamos chamar de ΔX, ΔX1, né? E aqui essa distância ΔX2. O volume que passa aqui do lado esquerdo, o volume 1, tem que ser igual ao volume que sai do lado 2. E a gente sabe que o volume de um cilindro é a área da seção transversal, então do lado de cá seria A1 vezes esse comprimento que é ΔX1. E o volume do lado 2 seria a área da seção transversal A2 vezes o comprimento que é ΔX2. Bom, como a gente viu anteriormente, esse fluido tem que ser laminar, então a velocidade aqui ela tem que ser constante, então o movimento é uniforme. Então o ΔX tem que ser velocidade vezes ΔT. Então do lado esquerdo eu tenho A1 V1 delta, no lugar do ΔX, V ΔT, então V1 ΔT. Do lado direito, A2, o ΔX aqui vai ser V2 ΔT. O intervalo de tempo é o mesmo, então aqui eu posso simplificar. Então a equação fica A1V1 igual a A2V2, como está escrito aqui. A1V1 é igual a 2V2. Essa é chamada de equação da continuidade, ou a vazão do fluido que passa, que entra de um lado e sai do outro. Se você quiser a vazão, então a vazão aqui é a área vezes a velocidade. Se você quiser a vazão de massa, basta multiplicar essa vazão pela massa específica da substância. Bom, e se tiver um desnível? Se tiver um desnível, aí a coisa muda um pouco, porque
porque eu tenho que levar em consideração o princípio da conservação da energia. Então, ó, o fluido entra do lado esquerdo, onde a área da seção transversal, como a gente discutiu, a bitola desse cano é uma, e ele sai do outro lado, com a área da seção transversal diferente. Mas o volume que entra aqui tem que sair do lado de cá. Mas do lado de cá, nós temos a energia associada à pressão, a altura e a velocidade. A energia associada à velocidade é chamada de energia cinética. A energia associada à altura, energia potencial gravitacional. E aqui o trabalho realizado, ou seja, a variação da energia potencial em relação ao volume. Então nós temos variação do trabalho igual à variação da energia cinética igual menos a variação da energia potencial. Bom, quando você soma, vamos voltar aqui um pouquinho. Quando você pega a variação da energia cinética, que é a variação da energia cinética, que é igual a massa vezes a velocidade 2 ao quadrado, ó, sobre 2, menos massa vezes a velocidade 1 ao quadrado sobre 2. Esse aqui é o que está do lado esquerdo. Já do lado direito, você tem variação da energia potencial, que é ΔU, da energia potencial, que é massa vezes a gravidade vezes a altura, 2, menos massa vezes a gravidade vezes a altura, 1. E da força aplicada, que é a pressão, você tem ΔU igual a P2 ΔV menos P1 ΔV. Então, você tem variação da pressão, ou a pressão em relação à variação do volume, e depois a pressão em relação ao volume. Quando você substitui tudo aqui nessa equação, você fica com essa expressão assim, ó. P1 mais ρ V1 ao quadrado sobre 2 mais ρ GH1 igual a P2 mais ρ V2 ao quadrado sobre 2 mais ρ GH2. Observe que aqui do lado de cá tem P1, que é a pressão, ρV1 ao quadrado sobre 2, que é a energia cinética, e ρGH1, que é a energia potencial. Do outro lado, você também tem P2 mais ρV2 ao quadrado sobre 2, que é a energia cinética, do lado 2, mais ρGH2, onde isso tudo aqui é uma constante, ó. É uma constante. Então, eu posso escrever essa expressão apenas como sendo P mais ρV ao quadrado sobre 2 mais ρGH, que é igual a constante. Ou seja, eu preciso saber apenas isso aqui e aplicar índices para cada situação. Situação 1, 2, 3 e assim por diante. Vamos lá fazer um probleminha para a gente entender. Olha só, um bloco de madeira flutua em água doce com 2/3 de um bloco submerso, do volume submerso. Então, está aqui um bloco,
está em água doce. Então está aqui 3 partes, né? 2 delas submerso aqui. Então, 2 terços do volume submerso. Bom, e no óleo, isso aqui na água. Já no óleo, ele fica 0,90, ou seja, quase todo dentro do óleo. Então ele fica com 0,9 do volume submerso. Determine a massa específica da madeira e do óleo. Então aqui, primeiro eu vou colocar a madeira na água. Então o empuxo é igual ao peso da madeira. Mas a gente viu que o empuxo está relacionado com o quê? Com o volume de água que é deslocado. Então fica ρ da água vezes o volume de água deslocado. Ó, é o que a madeira foi colocado para dentro. Então, 2 terços do volume total. 2 terços do volume total. Vezes G. O peso da madeira. Então, é ρ da madeira vezes volume da madeira vezes G. Ó, V vezes G vai embora. Então, a massa específica da madeira é 2 terços da massa específica da água. Se a massa específica da água é 1000, fica 2000 dividido por 3, né? Agora, se você coloca ela no óleo, ó, o empuxo, sempre do mesmo jeito, ó, empuxo igual ao peso. Mas nesse caso, aqui fica ρ do óleo. Então aqui eu vou colocar a massa específica do óleo, ρ. Opa. Então, ρ do óleo vezes o volume de óleo deslocado, que é o quanto o objeto foi para dentro. Então fica 0,9 do volume que foi para dentro do óleo vezes G, igual ao peso da madeira, que é ρ da madeira vezes o volume da madeira vezes G. Ó, cortou, cortou. Então o ρ do óleo é igual ao ρ da madeira, a massa específica da madeira, dividido por 0,9. Como eu encontrei aqui a massa específica da madeira, 2 terços, é só substituir aqui e você encontra a massa específica do óleo. Bom, nesse aqui, ele conta uma historinha. Na história, você faz o seguinte. Ele fala que essa distância A, vamos anotar aqui, distância A é igual à distância B, que é igual a 30 metros. E que a distância total desse ponto até esse ponto, D, é igual a 110 metros. Bom, mas eu vou chamar isso aqui, essa distância daqui até aqui, de x. Então, ó, distância A mais x mais distância B tem que dar os 110 metros, que é tudo. Se esse aqui é 30, esse aqui é 30, dá 60, passa para lá, 110 menos 60. Então, x vai ser 50 metros. Outro detalhe, ele fala que a velocidade, aqui o raio aqui é 2 metros, ó. 2 centímetros. 2 centímetros, que é igual do lado de cá.
2 centímetros. E ele fala que a velocidade da água é 2,5 metros por segundo. Então, a velocidade com que ela entra aqui é 2,5 metros por segundo. Bom, se eu tenho essa distância e tenho a velocidade, então a distância A é a velocidade vezes o tempo A. Se aqui é 30, aqui é 2,5, passo 2,5 dividindo, então o tempo para percorrer esse comprimento ali do lado A vai ser 30 por 2,5, que vai dar 12 segundos. Do lado B também é do mesmo jeito, então o tempo B também vai ser 12 segundos. Observe que ele gasta 88,8 segundos para ir de um ponto até o outro. Então, o tempo A mais o tempo B mais o tempo aqui, que vai ser, eu vou chamar de X, tempo X, dá 88,8 segundos. Se esse aqui é 12, esse aqui é 12, dá 24. Passa para o lado, então o tempo X vai ser 64,8 segundos. Bom, agora vamos para essa distância aqui. A distância X eu tenho. O tempo que eu tenho. Então, eu tenho a velocidade aqui. Então, X é igual a Vx vezes o tempo X. O X a gente encontrou que é 50, que está aqui em cima. A velocidade X é o que eu quero, vezes 64,8. Então, eu tenho que o Vx vai ser 50 sobre 64,8. Então, você vai encontrar que Vx vai ser 0,77 metros por segundo. E aí ele quer encontrar o raio aqui, a pergunta que ele faz. Qual é o raio médio no interior do cano? Aí a gente vai para a equação da continuidade. VA vezes, que é a velocidade aqui, área A é igual a VB vezes área B. Aqui os dois são iguais, a área é igual, que é πr ao quadrado, a velocidade é igual. Então eu vou igualar com o Vx, que é Vx vezes AX. Então, vou igualar esse aqui com esse aqui. VB, ele me dá, que é o mesmo VA, 2,5. Área B é πr B ao quadrado. Tá? É VB. É igual a Vx, que é 0,77 vezes πrx ao quadrado. O π vai embora. O RB é 2 centímetros. Não preciso nem transformar, porque aqui está metro por segundo, aqui está metro por segundo. Então, eu vou ter que Rx igual a raiz quadrada, passo aqui dividindo, 2,5 vezes 2 ao quadrado, que é o RB, dividido por 0,77. Isso vai dar 3,6 centímetros. Bom, parece complicado, mas é porque são muitos detalhes, né? Mas é bem simplesinho. Bom, esse aqui, esse aqui já usa Bernoulli. Ele fala assim, a entrada
da figura 14 tem a seção reta de 0,74 metros e a velocidade é 0,4. Então, a entrada aqui, que é a situação 1, ele tem esses valores. Na saída, situação 2, ele tem que dar uma altura de 180, que é a altura entre eles, a distância. A velocidade é 9,5 metros por segundo. Qual a diferença de pressão? Então, a gente vem aqui, a equação de Bernoulli. Está vendo que há uma diferença de altura? Então, P1 mais ρ g H1 mais ρ V1 ao quadrado sobre 2 igual a P2 mais ρ V2 ao quadrado sobre 2 mais ρ g H2. Ele quer qual a diferença de pressão entre a entrada e a saída. Então, ele quer o P2 menos o P1. Então, vou passar o P1 para cá. Então, vai ficar P2 menos P1. E o restante passo tudo para o lado de cá. Fica assim, ó. Rho G H1 menos H2, que é esse aqui, ó, H2, ficou meio esquisito aqui, mais, ó, esse aqui passou para cá, ó, V2, então ficou ρ sobre 2, V1 ao quadrado menos V2 ao quadrado. Então, a diferença de pressão entre os dois pontos, P2 menos P1, é igual. Rho da água, 1000. G, 9,8. Diferença entre a altura dos dois pontos, 180. 9,8, né? 9,8. Aqui vezes 180. Mais ρ, 1000, sobre 2. Aqui V1 ao quadrado, 0,4. 0,4 ao quadrado. Menos, aqui dá 9,5 ao quadrado. Então, P2 menos P1. Deixa eu conferir aqui o resultado. P2 menos P1. Aqui. Dá 1,7 vezes 10 a sexta Pascal. 1,7 vezes 10 a sexta Pascal. Esse é bem simplesinho. Bom, esse já é a tarefa para vocês entregarem, tá? Eu vou começar, que é o 59, e aí eu deixo para vocês resolverem. Então, só, a água se move com velocidade de 5 metros por segundo em um cano de seção reta de 4 centímetros ao quadrado. Então, a velocidade 1, 5 metros por segundo. 5 metros por segundo. Área 1, 4,0 centímetro ao quadrado. A água desce gradualmente 10 metros. Então, a diferença de altura aqui, que eu vou chamar de D, é 10 metros. Aí a velocidade aumenta, enquanto a seção, a área aumenta. A área 2 passa para 8 centímetros ao quadrado. Item A. Qual é a velocidade da água depois da descida? É só fazer aqui, ó. A1, V1 igual a 2,
V2. Então, você tem área 1, velocidade 1. Não precisa nem transformar aqui, porque está tudo na mesma unidade de medida, tá? E do outro tem A2, V2, que é o que você vai encontrar. Então, você vai encontrar V2, resposta 2,5 metros por segundo. Então, item A, prontinho. Já no item B, você tem que aplicar a equação de Bernoulli. Se a pressão antes da descida é 1,5, a pressão 1 é isso aqui, qual é a pressão depois? Então, você vai aqui, ó. P1 mais ρ GH1 mais ρ V1 ao quadrado sobre 2. Você tem a pressão 1, você tem o ρ, que é da água, que é 1000, você tem aqui o G, que é 9,8, e você tem o H1. Tá? Desculpa, não tem o H1, mas você vai passar o H1 para cá, que é aí que você vai ter a distância entre os dois. Tá? Igual a P2, que é o que você quer. Você quer isso aqui, ó. Mais ρ GH2. Você vai passar tudo isso aqui para o lado de cá, vai ficar H1 menos H2, que é os seus 10 metros. Mais ρ V2, que você acaba de encontrar aqui, ao quadrado sobre 2. E aí você coloca em evidência o P2 e você vai encontrar 2,6 vezes 10 a quinta Pascal. Tá certo? Esse aqui é o trabalho de vocês para amanhã. Tá bom? Então, bom trabalho e até nosso próximo encontro.